Planeta Brasil está de volta e no nosso último bloco vamos começar com uma pergunta de um telespectador. Gostaria de saber quais as diferenças básicas entre abrir um negócio nos Estados Unidos e abrir um negócio no Brasil. Negócio no Brasil em termos de loja ou aqui nos Estados Unidos uma loja. Como seria? Qual a diferença básica? A diferença é enorme, não é? E para você responder isso em pouco tempo é difícil. Mas eu diria que, de uma maneira geral, no Brasil é muito mais burocrático. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que a maioria das pessoas vai associar bem. Se no Brasil eu vou abrir um comércio, uma loja, não importa o que eu vou vender, eu vou procurar o ponto. E o ponto que a gente chama é, vamos dizer, no centro da cidade, no Rio de Janeiro, onde passam, né, centenas de pessoas ou milhares de pessoas na frente do meu estabelecimento. Então eu não tenho que ir atrás, vamos dizer, do público. O público está passando por ali, que a gente chama o ponto, né? E quando as pessoas vendem, ele vende o ponto e pode até vir outro negócio depois. A parte, já aqui nos Estados Unidos, você tem que, de uma maneira geral, tem exceções, tem, vamos dizer, o centro de Miami, que as pessoas andam por ali e tal, mas ninguém fica andando a pé. Todo mundo pega um carro para ir do ponto A para o ponto B. Se você vai no mall, você tem aquele público que está indo no shopping, né? Aqui no Brasil, a mesma coisa. Mas fora isso, você tem que trazer o cliente para você. Aí você tem que investir em marketing, você tem que fazer anúncios, como é que você vai trazer e vai tornar o seu negócio conhecido. Eu tenho um exemplo de um cliente que há muitos anos atrás, quando ele finalmente conseguiu abrir, pelo que estávamos falando, de dificuldade de licença e tudo mais, ele já tinha gastado a verba toda dele. E ele teve que sair fazendo flyer, que é uma propaganda, né, que funciona também, mas é mínima em relação ao que ele realmente deveria fazer. E voltando ao que eu falei, burocrático, muito mais burocrático, aqui muito mais simples. Mas aqui, voltando ao que nós falamos, né, acho que no primeiro bloco, planejar. O planejamento é fundamental. Concorda, Carlos? Eu vejo exatamente isso, quer dizer, os nossos países são diferentes, as culturas são diferentes. O Francisco citou, por exemplo, uma loja. O ponto no Brasil tem um valor. Aqui, você tem que estar a uma distância máxima pela cultura, a 5 milhas, na Flórida pelo menos, do local em que você vai comprar. Então, a cada 5 milhas, você tem que ter um outro ponto se você quiser abranger uma cidade. No Brasil, não, há um deslocamento maior. Em Nova York é diferente. Em Nova York, você tem uns meios de transporte público que são muito mais eficientes do que os na Flórida. Então, conhecer o país, conhecer a cultura é essencial. E conhecer as diferenças. Pô. O Brasil, você improvisa, em geral, consegue se haver bem. Nos Estados Unidos, a improvisação é extremamente onerosa. Há pontos em comum. Um supermercado lá tem mais ou menos as mesmas regras do que daqui. Se você vai pôr um negócio, um produto dentro do supermercado, ele vai querer saber quem você vai tirar do lugar. Se você for tirar desse cliente o espaço que ele tem lá, você tem que oferecer ao supermercado alguma coisa melhor. Alguma coisa que ele vai girar mais o produto, vai ter um turnover maior e vai dar maior renda para o supermercado. Não sei se no Brasil é assim, mas aqui, se você não cumprir a meta estabelecida, você paga a diferença. Então, são coisas distintas. O direito do consumidor lá é extremamente ativo agora, mas não tanto quanto aqui. Aqui, o cliente sempre, além de ter razão, ele devolve o produto quando ele quiser. A prática de você devolver roupas femininas, principalmente, desculpa, após usarem numa festa. E a loja tem que estar preparada. E quem está fornecendo, que é, no final quem arca com o ônus, tem que estar preparado para uma margem maior de devolução, principalmente final de ano, tal. Em algumas comunidades a devolução atinge 35%. O que no Brasil, normalmente, o lojista tem mais defesas contra esse tipo de situação. E aí vai pela frente, né? Alimentos tem uma regra completamente diferente. Aqui, quando você abre um restaurante, o custo da locação é maior que o custo da comida, então você tem que prever quantidades e valores diferentes. A loja de veículos, você tem mais responsabilidades ou menos do que no Brasil. Enfim, eu diria que são dois países completamente diferentes. O grande risco é você vir aos Estados Unidos e achar que o que você aprendeu no Brasil vai valer aqui. Aí a dificuldade é grande. Ivanete, qual foi a diferença que mais te surpreendeu em abrir um negócio no Brasil e agora aqui nos Estados Unidos? Olha, no Brasil, por exemplo, você pode abrir uma lojinha, um restaurante em qualquer garagem, né? Você, de repente, você tem lá um puxadinho, um espaço na frente da sua casa, dali você pode transformar num bar, você pode vender bebida alcoólica, né? Você pode fazer o que você quer. Aqui não. Aqui você já
você tem que... Você às vezes está interessado numa loja, num shopping ou num plaza, primeira coisa, você tem que ligar para a administração do plaza para saber se realmente ali você pode colocar um restaurante ou uma loja ou alguma coisa do gênero. Porque aqui tem alguns lugares, por exemplo, tem um protecionismo. Isso é bom para o comércio. Por exemplo, onde eu estou, não pode ter mais um restaurante do mesmo segmento que eu tenho. Então, porque eles pensam da seguinte maneira, de repente um vai quebrar o outro. Não é? Então, isso é uma forma, né, de proteger o comércio também. E eu acho assim que são grandes diferenças. Realmente, como o Barbieri falou, o que você aprendeu no Brasil não tem nada a ver você montar um business aqui. Mas, com certeza, você traz alguma coisa de experiência. Antes de encerrar o nosso programa, queria que vocês dessem as considerações finais. Vamos começar pelas mulheres, cara? Vamos. Olha, o conselho que eu dou, no caso, né, se você está querendo abrir um negócio nos Estados Unidos, realmente, primeira coisa, verifica as suas condições financeiras e tenha pelo menos o dobro do que você pensa que você vai gastar. Porque se você pensa que você vai gastar um valor, tenha realmente o dobro para você continuar mantendo o seu negócio aberto. Francisco? Excelente dica. E isso acontece muitas vezes, né? Saber realmente quanto que vai custar e as pessoas, na maioria das vezes, não fazem o orçamento devido e acabam, né, prejudicando o business e até fechando por causa disso. Talvez eu tenha sido um pouco, não quero mostrar uma visão pessimista. A nossa função é orientar e tem excelentes oportunidades de negócio aqui nos Estados Unidos. Pegando uma parte que o Carlos falou, que eu acho essencial, se tiver que guardar uma frase, vamos dizer duas. A Ivanete falou experiência. É lógico que você tem experiência. E isso aí vai te ajudar muito. Se uma pessoa nunca teve um negócio no Brasil, ela vai chegar muito melhor aqui se já tem uma experiência. Duas coisas que o Barbieri falou. Vive primeiro um tempo antes de abrir o negócio, aprende a cultura, que aí você vai entender realmente como as coisas funcionam. Combinação errada. Chegar do Brasil, já teve um business, usar a experiência que tem no Brasil e imediatamente abrir um business. É perigoso. Muito perigoso e é muito difícil de dar certo. Tem excelentes, né? Nós queremos focar no positivo. Tem, lógico, as exceções, né, que deram certo, mas meio que a gente jogar na lota e acertar, né? Então, acho que realmente aprenda primeiro tudo que você não deve fazer, já é uma excelente dica. E você, Barbieri? Eu diria o seguinte, esse aqui é um país maravilhoso. É um país para quem veio e puder ficar, ele vai encontrar melhores oportunidades que em qualquer outro lugar do mundo. Uma carência muito grande de burocracia, um estímulo ao sucesso, a pessoa é benquista socialmente quando ela consegue vencer, o que às vezes não acontece em outros países, e a oportunidade de ganho aqui é infinita. Basta seguir a regra e a chance do sucesso é, digamos assim, de 90%. Basta não seguir a regra, a dificuldade pode ser maior, mas não há melhor país no mundo para você empreender do que os Estados Unidos. Trabalhe muito e faça direito. Exatamente. Exatamente, Esse é o lema. e vai ser recompensado. E o Barbieri falando isso, que já viajou aí quase pelo mundo todo, né, tem grande validade isso aí. Planeta Brasil fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo final de semana.